Olá para vocês que estão aí visitando mais uma vez os meus canais na internet. Sejam eles no YouTube, no Facebook, no Quai e no Instagram, eu agradeço. Essa série de vídeos eu vou tratar do Criador. Então é um assunto um pouco mais avançado, entrando mais em temas reconhecidamente polêmicos, quando não deveria ser, né? Deveria ser, o conhecimento deveria ser uma coisa simples. Eu preciso conhecer isso. Então, a gente começa a se informar, mas parece que o ser humano ainda tem muito medo do saber, né? Da responsabilidade do saber. O fato de que quando sabemos, não voltamos mais ao que éramos, e isso é muito verdadeiro. Aqui, só fazendo um resuminho rápido, eu falo que o Criador, porque aqui eu vou entrar em alguns tópicos, né, sobre aprendizados que nós temos de fazer. O Criador é um Criador universal, que se fragmentou. Então, todo ele está dentro da própria criação dele. Ele começou a criar e, em dado momento, ele viu que algo não estava bem, tentou ver o que era e foi sugado. Parte dele foi sugado para dentro desse experimento ou criação. Também já falei que essa é, ao que parece, uma coisa natural quando a energia expande a um ponto. É como um período de gestação, não é? Você vai aprendendo, evoluindo, crescendo e se aprimorando. Não existe estagnação na criação. O que existe é uma expansão. E aqui eu estou deixando bem claro, porque uma analista divide muito bem as coisas, né? Faz aquele trabalho detetivesco e, olha, isso aqui aconteceu, isso foi um fato. Aí o que o analista escuta? Parte dele caiu dentro da sua criação e explodiu. O que um analista, um investigador, alguém que está prestando atenção, sabe, acende algumas luzinhas de alerta. Ele apenas tem parte dele dentro da criação, então uma outra parte não está incluída nisso, não entrou, não foi sugada e não se fragmentou. Então há uma parte semi-inteira fora e uma parte que foi desprendida dessa energia. Vamos dar um exemplo das explosões solares, né? Aquela explosão de plasma, a gente vê, né? A gente vê aquilo sair do Sol e navega pelo universo. Parte dele caiu dentro da criação. Qual é a outra? Então, sabemos que parte. Antes havia um Criador inteiro, que ao ver algum problema na sua criação, tentou ver o que era e parte dele foi sugada, então parte ficou fora, parte ficou dentro, e a outra é que o Criador já tinha feito grande parte ou alguma parte dessa criação, tanto é que foi sugado para dentro dele. Então essa criação também não estava pronta. Então, o que vemos do universo pode não ser o que é realmente um universo pronto. Entenderam? E também tudo que está criado dentro deste universo pode não ser aquilo que o Criador tinha em mente quando começou a confeccioná-lo. Abaixando bem mais a bola, chegando para o planeta Terra, nós vamos encontrar algumas características que são imprimidas na matéria humana. A matéria humana, ela
ela apresenta algumas marcas deste acidente. Por isso, a gente tem de ver, identificar. Mas se a gente não sabe como fazer isso, se a gente não lembra nem quem somos, não lembramos de onde viemos, sabemos que somos filhos do Criador, sabemos que somos filhos do universo. Já avançamos a um ponto de saber que somos poeira de estrelas. O que habita no universo, existe no universo, existe em nós, só que em combinações diferentes. Ou seja, é uma mesma personalidade, mas nem tudo é o Criador e tudo é o Criador. Primeiro, porque ele criou, e segundo, porque ele se fragmentou e se misturou junto com a sua própria criação. Então agora é uma espécie de separar o joio do trigo. O que é a criação original que estava sendo feita antes desse acidente e o que é as partes do Criador espalhadas pelo universo. E isso parece que vem se materializando na espécie humana. Por que nós somos maravilhosos? Não, porque nós somos mais um passo nesse experimento. E qual é o experimento? Solucionar o problema que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos, se não me engano, que é o tempo do Big Bang, né, da grande explosão, quando o fato realmente aconteceu. Existem outras civilizações que a gente chama de mais avançadas, mas na verdade são civilizações mais antigas. Consequentemente, elas já devem ter passado por um tipo de aprimoramento. E nós somos uma das últimas, porque não sabemos se existem outras por aí que também estão sendo dadas para aprimorar ainda ou identificar para poder modular, porque tudo é energia. Então não vamos falar de conserto, não vamos falar de pecado, não vamos falar de... porque a energia não contempla nada disso. A energia é volátil, a energia expande, contrai, explode como aconteceu e de repente pode desaparecer. Seja o que for, existe de onde esse Criador veio, porque ele não surgiu do nada, um esforço para reparar isso. Só que para gente que vive 70, 80 anos, a gente pensa, mas estão consertando há 13 bilhões de anos para esse tipo de energia. Não é o tempo que conta, porque eles não morrem, eles não fenecem. Nós também não, só que não temos consciência disso. Então, os vídeos que vão se seguir a esse, eu vou depois fragmentar em alguns menores, até 10 minutos para vocês entenderem, mas este eu vou levar até uns 30 minutos. Então, nós temos um tempo que nós marcamos aqui na Terra, que é diferente do que seria marcado em Saturno, em Arcturus, em Sírios, em Vega, porque cada um tem um tempo e o Criador também tem um tempo. Só que essas entidades, esses seres, essas energias, tenham o conhecimento da sua longevidade, do fato de não morrerem, de não desaparecerem. O que todo mundo está tentando é modular e assim identificar a parte do Criador da parte da criação. Ou seja, originariamente havia uma criação. E essa criação foi atingida por uma explosão que também danificou essa criação. Então, o que é a criação e o que é o Criador que se fragmentou dentro da criação? É isso que nós estamos buscando o tempo todo e nós fazemos parte desse empreendimento. Nós não somos qualquer coisa. E eu gostaria que vocês entendessem isso muito bem.